O campo quântico não é um conceito distante, reservado apenas aos físicos ou místicos. Ele é o tecido invisível que conecta todos os seres, todas as possibilidades, todos os futuros. É o campo onde tudo já existe em estado de pura potencialidade, aguardando apenas um comando claro, sua intenção, mas não qualquer intenção. O campo quântico responde à vibração da sua consciência, à coerência entre o que você sente, pensa e acredita. Ele é um espelho sensível que reflete não o que você deseja superficialmente, mas o que você emite em profundidade. Imagine por um instante que o universo é um oceano invisível de informação e energia, e que sua consciência é a frequência que sintoniza a realidade que se manifesta à sua frente. Quando você vibra medo, insegurança ou dúvida, o campo quântico espelha esses estados internos com experiências equivalentes. Mas quando sua vibração se eleva para estados de gratidão, presença, confiança e amor, você se alinha com linhas de tempo mais harmônicas, onde as sincronicidades começam a surgir como sinais de que você está no caminho certo. Este campo não distingue entre o real e o imaginado. Ele responde à emoção que você cultiva como se já fosse verdade. É por isso que mestres antigos e modernos ensinam o silêncio, a meditação, a visualização como ferramentas para ajustar a frequência interior. Ao silenciar o ruído mental e acessar a consciência do momento presente, você se abre para o campo quântico com clareza, e seu comando, sua intenção elevada, é enviado com precisão. E quando isso acontece, o campo responde, sempre. Você não está separado do campo, você é parte dele. Ele está à sua espera, não para obedecer caprichos, mas para cocriar realidades a partir da sua verdade mais autêntica. A pergunta é, qual frequência você está emitindo agora? Qual realidade você está assinando com sua vibração neste exato momento? O campo quântico não responde a desejos confusos ou pedidos desesperados. Ele escuta a linguagem da vibração, e a vibração mais poderosa que existe é a da intenção elevada, aquela que nasce de um lugar de alinhamento com sua essência, e não da carência do ego. Intenção elevada não é o mesmo que querer algo. É ser algo, é assumir internamente o estado do que se deseja antes mesmo que se manifeste. É viver como se o impossível já estivesse cumprido. Diferente da vontade comum, que muitas vezes vem carregada de ansiedade, medo de perda e controle, a intenção elevada é clara, centrada, leve. Ela não grita, ela emana. E essa emissão silenciosa carrega um poder magnético imensurável. Quando você formula uma intenção com presença, com emoção verdadeira e com desapego ao resultado, você está entregando ao campo uma frequência pura. E o campo responde em ressonância. Mestres quânticos de todas as eras sabiam disso. Eles não suplicavam, não lutavam, não forçavam a realidade. Eles moldavam a realidade por dentro. A intenção elevada surge do estado de presença, onde o passado não tem mais força e o futuro é um campo aberto de criação. Ao se tornar o que você deseja, mesmo antes de ver qualquer prova no mundo externo, você está ativando o mecanismo oculto do campo quântico. A ciência já demonstrou que partículas subatômicas reagem à observação consciente. Imagine o que acontece quando sua consciência está unificada, quando não há mais conflito interno entre o que se quer e o que se sente digno de receber. A intenção elevada alinha coração, mente e energia. É como ativar um código secreto, um chamado que o campo entende sem palavras. Por isso, antes de tentar manifestar, pergunte-se, essa intenção vem da alma ou do medo? Está baseada no amor ou na fuga? Se for genuína, elevada e sustentada com fé tranquila, o campo quântico
começa a conspirar de formas misteriosas e perfeitas, porque quando você se eleva, o universo se organiza. No universo quântico, pensamento por si só não cria. Pensamento é o gatilho, mas emoção é o combustível. A emoção coerente, aquela que vibra em harmonia com a intenção, é o verdadeiro acelerador da manifestação. Sem ela, a intenção se perde como um sussurro no vento. Mas com ela, o universo escuta alto e claro. Emoção coerente é quando o que você pensa, sente e acredita estão todos vibrando na mesma direção. Não há dúvida, não há sabotagem interna. Há apenas alinhamento, e alinhamento é sinônimo de poder. O campo quântico responde, não, ao que você diz, mas ao que você vibra. E a vibração é moldada pela emoção que você sustenta com mais consistência. Se você deseja abundância, mas vive em escassez emocional, o campo responde à escassez, não ao desejo. Mas se você cultiva gratidão profunda, como se o que deseja já estivesse presente, essa vibração se torna um ímã irresistível. É por isso que mestres como Neville Goddard diziam, sinta o desejo realizado, porque sentir é criar. O coração humano, quando em estado de gratidão, compaixão ou amor, emite um campo eletromagnético centenas de vezes mais poderoso que o cérebro. Esse campo se comunica diretamente com o campo quântico. Por isso, não basta pensar positivo, é preciso sentir verdadeiro. Emoção coerente é como uma assinatura energética que diz ao universo, eu estou pronto. Mas atenção, emoção coerente não significa forçar alegria ou fingir fé. Significa treinar seu corpo a sentir de forma deliberada. Visualizações, meditações guiadas e técnicas de respiração são ferramentas poderosas para acessar esse estado. Quando você consegue sustentar uma emoção elevada por tempo suficiente, o campo começa a reorganizar a realidade ao seu redor. Circunstâncias mudam, pessoas surgem, caminhos se abrem, portanto pare de pedir e comece a sentir. O campo quântico não entende palavras, entende frequência, e frequência é emoção. Emoção coerente é quando o que você sente sustenta o que você afirma querer. É aí que a manifestação se torna inevitável. É aí que o milagre deixa de ser sorte e se torna ciência aplicada à alma. No vasto oceano do campo quântico, onde todas as possibilidades coexistem, a mente humana age como uma bússola. E essa bússola precisa de uma direção clara. A clareza da intenção não é apenas saber o que se quer, é sentir, visualizar e definir com precisão o estado desejado como se ele já existisse. Quando você emite uma intenção nebulosa, o universo responde com circunstâncias igualmente confusas. Mas quando a intenção é cristalina, específica e carregada de emoção elevada, o campo quântico organiza as variáveis da realidade em torno dessa frequência. Imagine o campo quântico como um holograma infinito, cheio de versões de você, de vidas, de futuros possíveis. Cada pensamento focado, cada emoção sentida profundamente, cada ação alinhada atua como um comando para o sistema. Uma intenção clara é como escolher conscientemente um filme em uma imensa videoteca cósmica. Você para de assistir o que está passando aleatoriamente e escolhe, com total presença, o que quer experienciar. Essa clareza não vem da mente superficial, mas de um estado elevado de consciência. Por isso, os mestres antigos silenciavam a mente, purificavam os desejos e se conectavam ao eu superior antes de definir qualquer intenção. A verdadeira intenção não nasce da carência, mas da consciência da abundância já existente. Não se trata de precisar de algo, mas de reconhecer que aquilo já é possível e, portanto, alinhar-se com essa versão do real. A mente que está em paz
focada e conectada, emite ondas cerebrais coerentes que criam padrões ordenados no campo quântico. Essa ordem interna gera ordem externa. É como se o universo, ao receber uma frequência estável e clara, dissesse: entendi. Aqui está. A dúvida, por outro lado, fragmenta a intenção. Ela envia sinais contraditórios, como um rádio trocando de estação o tempo todo, e o universo responde em igual confusão. Portanto, ao definir sua intenção, entre no silêncio. Visualize com todos os seus sentidos. Sinta como se já estivesse vivendo aquilo. Declare com firmeza, não como um pedido, mas como uma convicção. E então, solte, confie, pois a clareza verdadeira não é obsessiva. Ela é serena, confiante, silenciosa. E esse silêncio reverbera como uma ordem sagrada no coração do universo. No teatro invisível do campo quântico, onde todas as realidades coexistem como possibilidades latentes, a emoção elevada é o catalisador que dá vida à intenção. Muitos tentam manifestar apenas com a força do pensamento, mas o pensamento, sozinho, é como um roteiro sem atores. Ele precisa da energia emocional para ganhar forma. É a emoção que imprime frequência, vibração e magnetismo ao desejo. Os mestres quânticos sabiam disso profundamente. Por isso, antes de emitir uma intenção, eles cultivavam estados de amor, gratidão, alegria e reverência. Sabiam que esses sentimentos não apenas elevavam sua vibração, mas sintonizavam sua consciência com as camadas mais harmoniosas do campo quântico. A manifestação começa quando você se sente digno daquilo que deseja. Quando seu corpo inteiro vibra como se a realidade desejada já fosse sua. A emoção elevada funciona como um selo energético. Ela comunica ao campo que você já está vibrando na frequência daquilo que quer experienciar. Gratidão antecipada, por exemplo, é um dos segredos mais potentes. Ela diz ao universo que o que você quer já está em curso. E o campo responde com sincronicidades, encontros, sinais, oportunidades. Tudo começa a convergir para alinhar a sua realidade com sua nova frequência interna. Mas é preciso lembrar, não se trata de forçar uma emoção, e sim de cultivá-la. De dentro, não se trata de fingir alegria, mas de encontrar razões autênticas para se alegrar, mesmo no agora. Esse é o treinamento emocional dos mestres. Eles não dependiam das circunstâncias externas para sentir gratidão. Sentiam gratidão para que as circunstâncias externas pudessem mudar. Ao unir intenção clara com emoção elevada, você forma uma antena viva, um transmissor e receptor, que se comunica com o campo quântico com uma precisão quase cirúrgica. A realidade, então, começa a se reorganizar ao seu redor, não por mágica, mas por coerência vibracional. Portanto, da próxima vez que você quiser manifestar algo, pergunte-se: como eu me sentiria se isso já fosse real? E depois, sinta. Sinta com verdade, com entrega, com alma, porque é essa emoção que envia sua ordem ao universo, e é ela que traz a resposta de volta, na forma de uma nova realidade. Num mundo saturado de estímulos, vozes externas e pensamentos incessantes, o silêncio interno tornou-se uma arte perdida e, ao mesmo tempo, uma das chaves mais poderosas para acessar o campo quântico. Os mestres sabiam que, para ouvir o chamado do universo, é preciso primeiro calar o ruído da mente. Porque o campo não grita, ele sussurra. E só no silêncio é possível escutar sua resposta. O silêncio não é a ausência de som. É a presença da consciência desperta. É o momento em que os pensamentos cessam sua corrida automática e a atenção repousa no agora. Nesse estado de quietude profunda, o ego enfraquece e o ser emerge.
E é exatamente neste espaço vazio, entre um pensamento e outro, que o campo se revela. Os antigos chamavam esse silêncio de porta do templo interior. É o ponto de acesso ao infinito. Quando você silencia, você se sintoniza com a matriz quântica da criação, onde todas as realidades possíveis estão codificadas. É como sintonizar uma frequência de rádio que sempre esteve ali, mas estava encoberta pelo chiado mental. Muitos buscam o campo com pressa, ansiedade e necessidade de controle. Mas o campo não responde à pressa, ele responde à presença, à rendição, à entrega silenciosa. Os grandes manifestadores treinavam sua mente para o silêncio como um arqueiro treina seu braço, com paciência, intenção e repetição. Sabiam que uma mente silenciosa é como um lago calmo. Reflete com precisão qualquer realidade que se queira visualizar. E mais, o silêncio interno fortalece a intuição. Quando você se aquieta, a sabedoria do corpo começa a emergir. Soluções aparecem, sinais são compreendidos, decisões se tornam claras, porque o campo quântico se comunica por meio da intuição. E a intuição só fala com quem aprendeu a escutar. Você não precisa de horas de meditação. Precisa de instantes de presença real, de pausas conscientes durante o dia, de momentos em que você respira e apenas observa, sem julgar, sem reagir. E nesses intervalos sagrados, algo mágico acontece. O campo responde. Lembre-se, quanto mais você se silencia, mais o universo fala, porque o silêncio é a linguagem da criação, e quem aprende a escutá-lo, aprende a cocriar. O campo quântico não responde ao que você deseja com palavras. Ele responde ao que você vibra com o coração. Essa é uma das verdades mais profundas e muitas vezes ignoradas no processo de manifestação consciente. Você pode dizer que quer paz, prosperidade, amor, mas se vibra escassez, medo ou ansiedade, é exatamente isso que será refletido de volta para você. Porque o campo não julga, ele apenas espelha. É por isso que os mestres ensinavam: torne-se aquilo que deseja. Essa frase carrega uma instrução vibracional. Se você quer viver em abundância, precisa sentir e agir como quem já vive nela. Se quer atrair amor verdadeiro, precisa vibrar como quem já se sente digno, inteiro e conectado ao amor. O campo quântico entende a frequência, não a narrativa lógica. Ele responde à coerência entre emoção, intenção e ação. O alinhamento vibracional começa com a honestidade radical. Pergunte-se: o que estou sentindo agora? O que estou transmitindo ao universo com minhas emoções mais frequentes? Essa autoanálise é fundamental, pois só podemos mudar aquilo que reconhecemos. O campo é moldável, mas exige clareza interna. A intenção elevada é o norte, mas a vibração é o motor. Não basta pedir com palavras bonitas, é preciso sustentar uma frequência que seja compatível com aquilo que se quer manifestar. Isso exige disciplina energética. Por isso os mestres cuidavam do ambiente, dos pensamentos, da alimentação, das companhias. Sabiam que tudo influencia a vibração. E quando você entra em coerência, pensamento, emoção e ação, alinhados com sua intenção, o campo responde rápido, com sincronicidades, oportunidades e insights. É como se o universo conspirasse para reorganizar a realidade ao seu redor. Não por mágica, mas por ressonância. O igual atrai o igual. Alinhar-se vibracionalmente é como afinar um instrumento. Se você estiver desafinado, a melodia da criação não flui. Mas quando sua vibração está em harmonia com o que deseja, o campo se torna um espelho límpido, refletindo de volta aquilo que já pulsa dentro de você. Você não precisa forçar o campo a te dar algo. Precisa apenas vibrar como se já fosse seu, porque de fato já é.
O campo está apenas esperando você se alinhar com a frequência certa e então ele entrega. Depois de visualizar, sentir, alinhar e ordenar, há um último gesto que ativa o poder real da manifestação no campo quântico: liberar. Parece paradoxal, mas é aí que tudo acontece. A entrega não é desistência, é confiança absoluta. É saber, sem dúvidas, que o campo já recebeu sua intenção e está orquestrando os eventos, conexões e oportunidades necessárias para trazê-la à forma. Os mestres antigos chamavam esse momento de o salto no invisível. É quando você já não precisa mais controlar, nem procurar sinais imediatos. É quando a paz substitui a ansiedade e você caminha pelo mundo como quem já possui aquilo que deseja, não porque já chegou, mas porque você se tornou vibracionalmente compatível com isso. A liberação é o ponto mais sensível e poderoso da manifestação. É o que diferencia o desejo da criação consciente. Quando você insiste demais, quando verifica a todo instante se já aconteceu, envia ao campo uma mensagem de dúvida, de escassez, de carência. E o campo, obediente, responde exatamente a essa frequência. Mas quando você solta, quando se coloca em estado de presença e gratidão, mesmo antes de ver qualquer evidência física, o campo entende. Ele está pronto. Ela já é. E aí as manifestações chegam sem esforço, de formas muitas vezes inesperadas, mas perfeitamente alinhadas ao seu estado interior. Essa é a essência da cocriação quântica. Você não força, você flui. Você não ordena como um tirano, mas sim como um maestro que confia na orquestra invisível, e ela toca com perfeição. Lembre-se, o campo quântico não erra. Ele sempre responde. A única pergunta é: você está realmente pronto para receber o que pediu? Está disposto a confiar no invisível e abrir mão da necessidade de controle? Porque o maior segredo não está em querer nem em pedir, está em se tornar. E depois, simplesmente confiar. Liberar o desejo como se ele já estivesse realizado. Sentir-se completo, mesmo no silêncio. Mesmo na espera, esse é o caminho dos mestres. E agora é o seu. Obrigada por nos acompanhar nesta jornada transformadora. À medida que você continua em seu caminho, expresso meus mais sinceros votos de seu crescimento e realização. Seu apoio significa muito para mim, então lembre-se de compartilhar, curtir, comentar, se inscrever e ativar o sino de notificações para ficar conectado e não perder nossos próximos vídeos. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e engajamento. Temos 2 vídeos aparecendo na tela final. Escolha um e continue nos assistindo. Que sua jornada seja repleta de bênçãos e profunda iluminação. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.